Olá, discípulo de Cristo, que alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no canal da Mentoria e com a missão muito importante de termos o nosso primeiro vídeo resumo aqui do livro que nós estamos lendo conjuntamente. Espero que você já tenha iniciado a leitura do seu livro. O primeiro capítulo, então, que é o foco do nosso vídeo hoje, é um capítulo tão pequeno, mas que tem uma importância muito grande. Eu poderia dizer que esse capítulo ele pavimenta a estrada para o entendimento da potência que o discipulado é e como ele gera uma transformação genuína em pessoas e através de pessoas na sociedade. Espero que você puxe aí um papel, uma caneta para anotar alguns pontos do que conversaremos no dia de hoje e que você também possa anotar outras coisas que você percebeu aí durante a sua leitura do livro, para que nós possamos debater, conversar um pouquinho ali dentro do grupo da mentoria. Beleza? O livro que nós estamos lendo, A Formação de um Discípulo, de Keith Phillips, e hoje nós entraremos no primeiro capítulo que diz Fazer discípulos e não convertidos. Quando eu fiz a leitura desse título, confesso a minha mente ela ficou um pouquinho ali, poxa, será que não é a mesma coisa? Discípulos e convertidos, nós não estamos falando da mesma categoria de pessoas? Será que o autor ele não confundiu? Será que tem alguma coisa errada? Mas não, eu tenho certeza que foi proposital, justamente para trazer essa indagação ao leitor sobre o que de fato é um discípulo, o que compõe a vida de um discípulo. Será que o discípulo é aquele que apenas levanta a mão em decisão e diz eu creio, eu aceito Jesus? Ou será que é alguém que tem um relacionamento mais profundo? Ao longo desse livro nós vamos poder sanar um pouquinho essa nossa dúvida. Mas vamos lá. Alguns pontos interessantes, vou procurar não ser exaustivo nesse vídeo. O pastor Keith Phillips, ele narra um pouquinho pra gente sobre a sua experiência dentro de um gueto ali em Los Angeles, onde ele traz o nome de Watts. Ele diz ser uma localidade muito difícil. E a cada experiência contada, relato onde ele pôde ver, ouvir da situação vivida ali naquela localidade, ele traz para cada um de nós realmente que ele estava em um lugar caótico. O caos instaurado ali. Pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, violência. Aquilo fazia parte da cultura, da vida cotidiana das pessoas. Um lugar muito triste. Um lugar que realmente precisava sofrer uma transformação. Mas como transformar uma localidade? Como transformar pessoas? E o pastor Keith, ali na página 16, após contar um pouquinho de experiências horríveis, de pessoas, que as pessoas viveram ali, experiências que fazem o nosso coração doer, de ver pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus vivendo esse tipo de coisa. O pastor ele diz o seguinte, no terceiro parágrafo da página 16. Eu sabia que Jesus teria de ser a resposta para essas imensas necessidades físicas e espirituais, mas não tinha ideia de como tornar o evangelho relevante para as pessoas do gueto. Ele percebia que Jesus poderia ser a resposta. Não poderia, na verdade, né? Jesus era a resposta para essas pessoas. Mas como? Como fazer com que elas compreendessem e fossem transformadas por Jesus? Keith, então, ele diz para a gente que o único método que ocorreu foi evangelização. E assim ele começa estudos bíblicos, assim ele começa a pregação do Evangelho, o anúncio do Jesus que poderia transformar vidas. Agora pensa comigo, aquelas pessoas estão dentro de uma situação de vulnerabilidade, certo? Aquelas pessoas estão vivendo coisas e situações muito difíceis. Então, nós temos ali um pastor que está trazendo a boa nova do Evangelho. Um lugar difícil como esse é um terreno muito fértil para a mensagem do Evangelho. Nós estamos pregando um Jesus que transforma vidas.
Ele está pregando um Jesus que pode transformar a realidade daquelas pessoas. Então, nós vamos perceber, como relata o autor, que centenas de pessoas se renderam a Cristo. Centenas de pessoas disseram crer em Jesus, que queriam receber esse Jesus em seus corações. Então um movimento muito esquisito começa a acontecer. Poxa, as pessoas elas disseram que querem, elas recebem esse Jesus. Mas o que eu estou percebendo é algo muito estranho. O movimento inverso está acontecendo. Elas não estão seguindo o fluxo comum daqueles que recebem genuinamente a Cristo. Veja só um relato do pastor ali no capítulo 17, página 17, perdão, acostumado com a Bíblia, né? Capítulo, verso, então a página 17. No terceiro parágrafo ele diz assim: com todas essas decisões por Cristo, deveriam haver vidas transformadas, centenas delas. Mas, por mais que procurasse, não encontrava nenhuma. Algo havia saído errado. Mas como assim? Será que discípulos realmente não é um sinônimo de convertidos? Será que dizer que crer em Cristo significa realmente se tornar um discípulo de Jesus? E aí, o que vocês acham? Eu gostaria de trazer essa pergunta para discutirmos lá no grupo da mentoria. Aceitar Jesus ou tomar um passo por Jesus ali num culto, num evangelismo, é a mesma coisa que ser um discípulo? Será que as duas coisas são sinônimos? Será que podem se tornar sinônimos? Será que sempre são a mesma coisa? Eu gostaria que você trouxesse a sua percepção ali no nosso grupo. Mas continuando, nós vamos perceber algumas coisas interessantes. O pastor ele diz que as pessoas elas diziam que ele havia efetuado um belíssimo trabalho. Poxa, centenas de pessoas estão aceitando Jesus. Mas ele percebia que algo estava errado, algo estava fora do lugar. Porque uma vez que as pessoas aceitam a Cristo, se esperam que as vidas sejam transformadas. E pessoas transformadas vão transformar o contexto em que elas estão inseridas. Mas nós estamos percebendo algo fora do eixo. Ele continua ainda aqui na página 17, e ele diz assim: em desespero, procurei a palavra de Deus. A primeira vez na vida, eu queria ver o que Deus dizia, em vez de provar aquilo que eu já sabia. Pessoal, aqui nós temos um ensino profundo demais. É algo muito bonito de se ler, o reconhecimento de um pastor, de alguém que está exercendo um ministério, de certa forma, relevante num contexto muito difícil. Ele reconhecendo que ele estava assim, completamente equipado com ferramentas próprias para tratar, né, o ministério naquela localidade, mas ele não estava parando para ouvir a voz de Deus, o que Deus tinha para direcionar, o que Deus tinha para falar. E presta atenção, nós somos muitas vezes assim como Keith. Nós estamos cheios de métodos, nós entendemos os passo a passos, nós entendemos como nós devemos fazer as coisas, mas quantas vezes esquecemos de ouvir o que Deus tem para falar com a gente? O que Deus tem para tratar no íntimo, no particular. Ou o que Deus também trata de forma genérica a todos nós. Existem respostas para as nossas dúvidas que Deus já deu por meio da sua palavra. Que Ele não vai trazer uma revelação diferente para você. Já está nas Escrituras. E é bonito enxergar que o pastor, né, o Keith, ele de repente ele para tudo. Por que a coisa não está andando? Por que o trabalho não está indo no sentido que eu esperava? Ele para e ele vai procurar Deus. E aonde que ele vai procurar o Senhor? Ele vai procurar na sua palavra. Ele abre as Escrituras e ainda na página 17 diz que ele vai lá em Mateus 28, verso 19 e 20, aquele texto famosíssimo da grande comissão que nós estamos, né, lendo em quase todos os nossos encontros de discipulado, onde ele diz assim: recebi uma revelação surpreendente. A comissão de Cristo para a sua igreja não era fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Pessoal, a missão de Jesus na grande comissão é que nós possamos fazer discípulos.
A missão de cada um de nós não é apenas lançar a mensagem do Evangelho e não conduzir as pessoas durante o aprendizado dessa mensagem. Mas a missão é realmente o cuidado, o dia a dia. Fazer com que aquelas pessoas tenham as ferramentas necessárias para seguir a Cristo em determinado momento com as próprias pernas. A missão da igreja é fazer discípulos. Logicamente, quando nós falamos convertidos aqui, existe, uma certa ironia, entre aspas, no sentido de o autor estar tratando convertidos como pessoas que apenas descrer, e não pessoas que realmente se arrependeram, realmente foram impactadas e agora já iniciaram a vida de discipulado. Tá? Nós precisamos entender essa distinção. Mas a ênfase aqui do autor está justamente na importância do discipulado. Aqui na última página, no verso 18, ele diz assim: quanto mais eu estudava o Novo Testamento, mais firme se tornava a minha convicção de que o discipulado é a única maneira de evitar a malnutrição espiritual e a fraqueza dos filhos espirituais pelos quais eu sou responsável. Nós precisamos conduzir pessoas a Cristo. O autor, ele prepara o terreno justamente para tratar sobre a importância do discipulado. E nesse primeiro capítulo, ele quer que você entenda que, através da sua experiência, ele pôde voltar ali para o que o Senhor diz e não para o que ele acha, e compreender de fato que o que o Senhor espera de nós é transformar pessoas em discípulos de Cristo. Não apenas anunciar a boa nova, mas conduzir essas pessoas enquanto elas se deleitam pela boa nova. Conduzir essas pessoas numa jornada, assim como o Rian trouxe no nosso último encontro presencial. A vida cristã não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, perdão. Ela é uma maratona, ela é um processo. E as pessoas, elas não podem simplesmente ter um contato com esse evangelho que as transforma e não serem direcionadas para que possam crer de fato, fortalecer de fato e continuar de fato no caminho da busca aí pelos passos de Jesus. O que você achou mais interessante nesse primeiro capítulo? Teve alguma ilustração ou algo que o pastor ele conta que te chamou mais atenção? Traz pra gente. Vamos discorrer um pouquinho sobre isso lá no grupo da mentoria. Qual foi o ponto principal que você tirou desse primeiro capítulo? Aguardo você para entendermos de uma forma maior e debatermos um pouquinho sobre o que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Até o próximo vídeo.